nossos sentimentos resultam das nossas necessidades e das nossas expectativas em cada momento. Aí a gente ficou pensando assim, nossa, nós vamos falar da Semana das Emoções e vamos falar da tristeza. E aí a Dani ainda falou, acho que foi hoje cedo, né, Dani? Nossa, será que alguém vai entrar nessa live para falar de coisa triste ou para falar da tristeza, né? Será que alguém vai querer falar sobre isso? E porque a gente tem essa tendência, né, de achar que a gente só tem que olhar... Aqui, vai dar para fixar. Que a gente só tem que... essa tendência de um positivismo exagerado, de achar que a gente tem que estar sempre positivo, feliz, ou vamos ver só o lado positivo da vida e o lado positivo das coisas. E a gente tem falado aqui o quanto que é importante a gente olhar para esses sentimentos e emoções que nos desafiam e como a gente pode aprender com eles. E a tristeza é uma delas. Assim como a gente fala da raiva, que a sua raiva é justa, sua tristeza é justa. Se você está triste, tem algo que não está bom, que está te incomodando, e vamos olhar para isso, né, Dani? Vamos falar um pouquinho. Então, realmente eu fiz esse comentário, né? Porque realmente eu pensei, gente, não é nem que... Eu pensei assim, qual será a probabilidade das pessoas terem interesse de conversar sobre a tristeza? Porque todo mundo sabe que ela existe, todo mundo passa por momentos de tristeza durante a vida, mas a tristeza é um sentimento que a maior parte das pessoas prefere não olhar para ela. Então, eu fiquei pensando, foi isso. No momento que a gente está vivendo uma tristeza, ok, né? Por exemplo, um momento de luto, há um entendimento por que você está triste, né? Diferente dos outros sentimentos que a gente tem falado aqui, das outras emoções, algumas vezes você precisa buscar mais lá dentro o que está por trás daquela dor. A tristeza, em geral, é um pouco mais claro, né? Você consegue identificar, embora a gente ainda possa fazer uma pesquisa, porque podem ter outros sentimentos lá mais internamente. Mas então, vamos lá. Então foi pensando nessa ideia, né, de que muitas vezes as pessoas realmente não querem olhar para a tristeza. Mas aí é interessante, porque aí a gente começa a estudar, né, eu e a Renata, a gente estuda várias coisas, mas quando a gente vai falar sobre um assunto específico, então a gente foca um pouco mais naquilo lá. E estudando sobre a tristeza, eu vi várias coisas que na verdade mostram assim, que tomar a coragem de olhar para a tristeza, e aí eu queria já parabenizar quem já chegou na hora, em ponto, para falar sobre a tristeza, porque é isso, você se dispor a falar sobre, realmente já é um passo que te diferencia das outras pessoas, porque estar disposta a olhar o que pode ter por trás de uma tristeza é realmente um diferencial. Acho que a gente poderia dizer assim, demonstra o quão interessado você está de realmente se conhecer, de olhar para você. Então, e aí estudando eu vi que a tristeza pode sim nos mostrar muitas coisas, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Rê? Isso, um pouquinho assim do conceito, né? Quando a gente fala em tristeza, é um sentimento, uma emoção tão conhecida, né? Nós falamos tristeza, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, mas o que nos deixa triste? Assim como a gente falou do iceberg da raiva, e essa semana nós vamos novamente falar sobre a raiva, tristeza, ela esconde outros sentimentos, né, Dani? Eu nunca li sobre um iceberg da tristeza, só da raiva, que realmente é algo que na literatura a gente encontra. Eu nunca li, mas eu pensando aqui, raciocinando, eu tenho certeza que por trás da tristeza tem muitas outras coisas. Então, por exemplo, um casamento que não tá bom e que você tá triste, tem outros sentimentos, tem sentimento de frustração, né? De De decepção. decepção. Então, acaba que esses sentimentos se misturam. Então, eu tenho, o que mais, gente, que pode estar por trás ou escondido? Eu queria propor que vocês, agora que estão aqui conosco, não precisa escrever no chat se não quiser, mas é interessante se conectar um pouco com isso e responder a pergunta, o que te deixa triste? Porque, na verdade, quando a gente, ok, por exemplo, perder uma pessoa que eu amo, né? Então, ok, eu sei que isso me deixa triste. É diferente da gente, naquele momento que está vivendo, né? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente generaliza, você faz essa pergunta, o que te deixa triste? Talvez aí você tenha a ponta de um iceberg, porque alguns momentos que te deixam triste, eles com certeza terão características em comum por trás. Então, é por isso que eu penso assim, que quando a gente faz essa pergunta de uma maneira generalizada, a gente pode enxergar um pouco mais das coisas, das emoções que estão por trás da tristeza.
quando a gente faz Oi, essa pergunta Rosana, geral. boa tarde, bem-vinda. Então, eu queria propor também esse exercício, né, Dani? Porque a gente aproveitar esse momento aqui para olhar para isso. Quando nos nossos workshops, nos nossos grupos, a gente faz uma das rodas que a gente faz chama roda de lamentações. E nesse momento, nessas rodas, a gente tem um exercício em que a gente entra em contato com as nossas tristezas. E é muito importante olhar para essas tristezas. E aí a gente se pergunta, a gente dá um tempo, às vezes coloca uma música, às vezes tem alguns outros elementos, um chocalho, um tambor, alguma coisa, para trazer à tona algumas emoções. Só que um relacionamento, quem não assistiu o workshop, eu falo isso na segunda aula do workshop, um relacionamento, ele parte do pressuposto de duas pessoas. E a gente é responsável, é 100% responsável da nossa parte, mas a gente não consegue fazer a parte do outro. E no caso que a Renata acabou de citar, quando a pessoa nitidamente, você consegue ver nas frases que ele fala, e talvez seu ex, Raquel, também seja igual, que não há o interesse em dialogar, em ver a visão do outro, em tentar ser empático. Há o interesse de ganhar a guerra, de ganhar a disputa. E aí, na comunicação não violenta, também existe esse princípio. Se você entra em qualquer conversa, em qualquer diálogo, certo, pronto, de que a sua resposta está certa... a gente fala da intenção. Se você quer provar, com a intenção de provar que você está certo, não existe diálogo, não vai acontecer a conexão. Então, isso aí, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte, mas se o outro nunca se dispuser a dispor a fazer a dele, não vai acontecer. Então, às vezes vai ter que chegar um momento que você vai entender que com essa pessoa não há comunicação. E aí vem um dos motivos das nossas tristezas, que eu queria falar que eu hoje, principalmente, vou falar de novo de um outro livro da Brené Brown. Ontem nós falamos sobre a coragem de ser imperfeito, né? Que ela fala muito lá da vulnerabilidade e da... O que a gente falou ontem, gente? Fugiu. Vergonha. E da vergonha. Mas tem um outro livro dela que chama Mais Forte do que Nunca, que ela fala do que acontece com a gente depois da queda, né? Já que nos primeiros livros ela estimula as pessoas a serem vulneráveis, a mostrar quem elas são, a terem coragem, né, de se vulnerabilizar. E a partir disso, a gente sempre pode esperar um sucesso ou um fracasso. Então, nesse livro ela comenta um pouco sobre o que fazer quando acontece o fracasso, né? Já que ela ensinou, vai lá, dá a cara a tapa, isso. Então, em um primeiro momento, ela fala, vai lá, dá a sua cara a tapa. Só que quando a gente está disposto a dar a cara a tapa, existe a chance de você ter sucesso no que você está tentando e existe a chance de você ter fracasso. Então, eu estou falando aqui, oi, Malu. A Dani não consegue ver e não falar oi. Então, quando a gente tá nessa situação, a gente tem a possibilidade de fracassar, e aí esse é um dos motivos. E, na verdade, então, isso, é o fracasso, e a outra, principalmente de casal, é a frustração, é a expectativa, é a frustração da sua expectativa, né? Ninguém entra num namoro ou num casamento com a intenção de que aquilo não vá funcionar. Então, nós temos sempre a expectativa de que vá dar certo. Então, quando isso começa a não dar certo, é a expectativa versus realidade, algumas vezes, né? Como está na moda aí hoje. E aí, às vezes, a realidade não é aquela. E quanto maior a sua expectativa, maior a sua frustração e maior a sua tristeza. E há até um comentário no livro, ela fala um pouco sobre a morte e sobre o luto, né? Que é uma forma que a gente tem de tristeza, uma das maiores tristezas que a gente sente é a do coração partido e a do luto. E nas duas situações, o que acontece é uma frustração. E olha, a gente não tem essa frustração, porque eu falo pra vocês, então, eu já vi muita gente falando assim, não entre num relacionamento com expectativas, não crie expectativas. Se você não cria expectativa, né, realmente, quem conseguir fazer isso, me ensina, porque não criar nenhuma expectativa se você está entrando num relacionamento é uma coisa complicada, a gente pode ser cauteloso, mas sempre há expectativa. Mas olha a morte, se a gente for falar da tristeza que a gente tem seguido, que é uma tristeza do luto. A morte, ela é fato, todos nós vamos morrer, todos nós sabemos disso,
mas é como se a gente vivesse, né, na expectativa de que ela nunca fosse acontecer. Então, o luto, a tristeza após a morte, essa é uma tristeza consequência de uma frustração, de uma expectativa que não foi frustrada. Então, a gente precisa entender, né, que essa frustração e essa tristeza, elas vão ocorrer, e a gente fala que em todos os sentimentos que a gente tem conversado, a gente precisa acolher todos os nossos sentimentos, aceitar e perceber sempre o que esses sentimentos têm a dizer sobre nós. Porque todos esses sentimentos, sempre, se a gente optar por olhar o que está por trás desse sentimento, a gente sempre vai conseguir fazer uma boa leitura de quem somos nós. E aí o nosso convite aqui, né? Por que falar de tristeza numa semana em que a gente está se dispondo a falar nas emoções e pensando na possibilidade de melhorar os nossos relacionamentos todos, né? O que a tristeza tem a ver com isso? Eu diria para vocês que a tristeza é um sentimento que tem uma alta capacidade de nos levar a um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de entender o que nos deixa naquela situação e, a partir disso, né, poder trabalhar tudo que está aí dentro de nós. Mas eu quero fazer dois comentários aqui. A Adriana falou, é impossível não ter expectativas, como a Dani falou, realmente impossível. Mas a gente ter consciência de quais são as nossas expectativas, seja num relacionamento, seja numa situação. No livro um dos livros do Rosenberg, ele cita um exemplo que ele ele tenta ajudar um aluno a entender qual é o pedido que ele quer fazer para a companheira dele. Arthur, por favor, diminui o barulho. Aí ele consegue ajudar o aluno a perceber que o que ele queria era que a esposa adivinhasse o que ele quer, que ele não precisasse falar. Aí o Rosenberg fala para ele, você percebe que essa sua expectativa é irreal? Né? Que a pessoa não vai conseguir adivinhar o que você quer, então realmente você tem que ter consciência, perceber o que você quer para você conseguir pedir. Então, assim, realmente não dá para viver sem expectativa ou ter um relacionamento e não ter expectativa com relação ao relacionamento. E as expectativas, elas são, não é assim, existe o macro, né? De ter uma expectativa de um relacionamento de um ponto de vista a longo prazo e tudo, mas no dia a dia a gente tem expectativas de receber carinho, de receber um apoio. Então, existem algumas... A Verônica falou que está passando por uma tristeza, o fim do relacionamento dela, que ela chora muito todos os dias e pensa que nunca vai passar, que teve muitas decepções nesse relacionamento. É isso, né, Verônica? E, na verdade, fins de relacionamentos, eles são mesmos... É sempre um pouco esse contexto, né? É difícil a gente recomeçar. É como se a gente não pudesse... Depois desse coração partido, como se a gente não conseguisse reconstruir e pensar na possibilidade de que vai acontecer um outro relacionamento e que dessa vez vai ser diferente, que vai dar certo, né? E a minha sugestão aqui é que você acolha esse sentimento e essa tristeza, viva esse luto, né? Porque ele existe e a gente precisa se respeitar e viver. E aproveite que você está aqui com a gente e aproveite esse momento de luto para olhar o que essa tristeza diz a seu respeito, né? Quais são essas decepções, o que você esperava e que não veio, essas expectativas eram reais, como a Renata falou, talvez você esperasse desse relacionamento ou dessa pessoa alguma coisa que ela nunca demonstrou que podia te dar. Então a gente espera às vezes coisas do outro que eles não falaram pra gente que iam dar. A gente aqui espera, né, simplesmente cria essa expectativa por nossa conta e depois acaba ficando frustrada. E é claro que as pessoas, elas podem, no primeiro momento, ser de um jeito, e eu não sou adepta daquela ideia que as pessoas não mudam, não. A gente está aqui estudando desenvolvimento humano. Então, eu acredito fortemente que as pessoas podem sim melhorar, elas podem buscar isso e elas podem mudar. Então, não estou querendo dizer que também, quando eu falo, né, você às vezes tinha essa característica no começo e pode ser que a pessoa realmente desenvolva e depois ela consiga te dar aquilo. Mas ela precisa partir dela, precisa ter a vontade de melhorar isso, né? E a Raquel falou que não soube lidar com a tristeza na época, sofreu arritmia por 7 anos por conta de tristeza, raiva, frustração, com um casamento que não deu certo e a traição foi muito forte. Então aí de novo a traição que é uma coisa mesmo da decepção, né? E aí todos esses sentimentos que ela listou aí, né? Tristeza, raiva, tudo isso. E enquanto isso tá ali dentro e a gente não consegue olhar,
a Rê falou sobre isso na live de CNV, você comentou, né, Rê, que quando você se dispõe a olhar para isso e compreender, e quanto mais a gente faz autoconhecimento, quanto mais vocês estão aqui, quanto mais a gente vai se olhando, com mais rapidez a gente tem condição de levantar dessa queda, né? Então, talvez a demora, como a Raquel fez aí, que demorou 7 anos para se reerguer, naquela ocasião o Felipe comentou também que demorou muitos anos para se Ele levantar depois contou de um uma história relacionamento. de uma amiga que perdeu um bebê no ventre, né? Tava grávida, porque teve uma perda gestacional, e no mesmo mês a mãe faleceu e era a maior confidente dela. Então foi tudo no mesmo mês. E ela não chorou, ela não sentiu tristeza com a morte da mãe. E depois ela percebeu que é porque ela não tinha se permitido sentir tristeza. Só que isso, ela mergulhou no trabalho, nas tarefas e mergulhou naquilo. E 3 anos depois veio uma depressão gravíssima, que ela teve que afastar do trabalho, afastar de tudo. Foi quando ela conseguiu entrar em contato com aquela tristeza gigante do luto dela, tanto do bebê quanto da mãe, e que ela não tinha se permitido. E eu contei uma experiência minha naquele dia, mas aí é o que a gente chama de, o que a Susan David chama de agilidade emocional. Ser ágil emocionalmente é acolher esse sentimento, olhar para ele, sentir o luto, viver o luto, sentir a tristeza, entender quais são as suas expectativas, quais as necessidades não atendidas e atravessar aquilo, né, respirar. A Isabela falou uma coisa muito importante, que é importante a gente também ter minutos, horas de tristeza, até para desfrutar da felicidade. Achei bonito o jeito que a Isa falou, achei poético. E é isso mesmo, porque a tristeza faz parte da condição humana, ninguém vai passar uma vida sem experimentar isso. E reprimir essa tristeza, fingir que não tá vendo, ou sufocar, ou dizer, deixa pra lá, eu vou superar, mas sem nem sentir isso ou se permitir sentir, pode ter consequências muito mais desastrosas, seja numa depressão, um transtorno de ansiedade ou doenças físicas, né? Que a Raquel falou de uma arritmia cardíaca. Sim, doenças físicas podem surgir a partir. Aliás, eu acredito que as doenças físicas, principalmente as doenças crônicas, elas são decorrentes das doenças emocionais, né? Eu sou médica e eu vejo isso no meu dia a dia. Quantidade de pessoas que têm doenças emocionais e que não conseguem nem se responsabilizar pela própria doença. A Adriana está aqui, Isabela são médicas e que querem que o médico dê um remedinho milagroso, um comprimidinho que resolva o problema deles. Mas eles não são capazes de se responsabilizarem pela sua saúde, pela qualidade de vida, pela alimentação que eles comem, pelo cigarro que fuma, pelos hábitos, enfim. E então, acho que eu pulei o corguinho, né? Falei um tanto de Não, coisa a aqui. Andréia falou o seguinte, Andréia e Adriana, existe terapia de ex-casais? Olha um filão de mercado aí. Eu não sei se existe, Andréia, se já tem algum, às vezes, psicólogo que faz esse tipo de atendimento. Mas se a gente for pensar na alta quantidade de divórcios que tem hoje em dia, um casal que estivesse disposto a fazer uma terapia para o bem dos filhos, isso seria altamente recomendável, hein, Com André? Acho que você está certeza. falando de um filão de mercado aí, que se não Eu, existe, o pessoal, ó, precisava investir nisso. eu Porque acho nós que somos engraçado. mães e que passamos por esse processo, é isso. Na minha situação, não existe diálogo. Eu já desisti antes da Renata, tentei algumas vezes, melhorou um pouco, mas não existe. Ele é de poucas palavras mesmo, e aí eu preferi não insistir nisso. Meus filhos foram crescendo, hoje já estão adolescentes, já a mais nova quase lá. Então, hoje eu falo diretamente com os meus filhos, não preciso nem mandar mensagem para ele, não existe conversa. Só que eu vejo que isso traz prejuízos para os filhos, com certeza, né? Então, assim, o diálogo, a terapia de ex-casais seria muito benéfica quando existem filhos na história. Só fico pensando aqui, se as mulheres, de maneira geral, têm mais abertura para as terapias, para falar das emoções, até por uma questão de educação cultural, a gente já conversou aqui sobre isso. Para os homens é muito mais difícil e nós temos, eu acho que a obrigação de estimulá-los, estimular nossos filhos, sobrinhos, as pessoas com quem a gente convive e os nossos parceiros também, a falar das suas emoções, a olhar para as emoções, a ter mais abertura para isso, porque culturalmente os homens não são incentivados a entrar em contato com as suas emoções e falar disso, muito menos do que as mulheres. E isso faz com que, vocês veem aí na prática, que os homens, de maneira geral, não querem, não estou generalizando, é fato
que a mulher ela está mais aberta a isso do que o homem. Nos cursos que a gente faz, né, Dani? Nas vivências, nos retiros, autoconhecimento, é muito mais mulher. Eu diria que é uns 80 a 90% mulher, né? E 10%, 20% de homem. E aí, terapia de casal. Quem aqui já foi casado e já propôs com o marido para fazer terapia de casal? Eu propus. Ele não aceitou. Você acha que agora vai querer fazer terapia de ex-casal? Não vai. Esse é o problema. A Raquel já comentou ali que era igual. Acho que o que ela viveu é muito parecido com o seu, porque ela falou agora que eu fiz terapia muito tempo para levar o casamento adiante. A Renata também tentou todas as possibilidades, tudo que podia ter jeito para poder continuar, né, com o casamento e tal. Afinal de contas, não era o plano se divorciar. Mas às vezes não tem jeito e aí tem que assumir e se reerguer, né? Fazer a coisa acontecer diferente. Então vamos ver se Sinara chegou aí. Oi, Sinara, boa tarde. Como que é esse processo de dar a volta por cima, né? A Brené Brown fala aqui primeiro, então, ela fala em 3 passos. Como que você, após a tristeza, se você está nesse momento, como que são as ferramentas, e ela entrevistou ontem, a gente comentou sobre isso, ela faz pesquisas, ela é professora de uma universidade nos Estados Unidos, e ela faz pesquisas sobre esses comportamentos, sobre a coragem, sobre a vergonha, e aí então nesse livro ela mostra os resultados da pesquisa de quais são as características em comum das pessoas que conseguem com mais facilidade sair do quadro da tristeza e então voltar, né, para um estado de maior plenitude. E aí ela fala o seguinte, que são 3 passos. O primeiro é o reconhecimento. É aquele momento em que a pessoa percebe, isso me deixou triste. Por isso que eu falei para vocês anotarem aí o que em geral deixa vocês tristes, porque essa é a primeira etapa, né, do momento que você sentir tristeza, de você perceber que tem alguma coisa me incomodando, eu não estou feliz aqui nesse momento. E aí, a partir disso, ver quais emoções estão ligadas. Acho que foi a Raquel aquela hora que fez uma listinha. Tristeza, decepção, mágoa, né? A Isabela também no começo falou pré-julgamentos, coisas que deixam ela triste. Então, ter esse conhecimento é o primeiro passo para que você, numa outra oportunidade, quando você estiver novamente sentindo essa tristeza, conseguir olhar e já perceber o que é que trouxe à tona esse sentimento. Em seguida, ela fala na descoberta, quando então você usa a tristeza para mergulhar profundamente na sua intimidade e compreender quais as reações, o que esse sentimento está mudando no seu pensamento e no seu comportamento, que foi, eu já falei aqui algumas vezes, na verdade existe sempre essa sequência, né? A partir do que a gente sente, é que a gente se comporta. E de novo, fazendo link aqui para melhora nos nossos relacionamentos, o entendimento do sentimento, do que ele altera no seu comportamento, é que vai fazer com que você consiga futuramente se relacionar melhor com as pessoas. Quando você nota que o seu comportamento não traz conexão, pelo contrário, ele traz distanciamento, e aí você então começa a enxergar quais são os seus sentimentos, as suas emoções que estão provocando esses comportamentos que provocam esse distanciamento ao invés da conexão, que é o que a gente quer, né? Quer falar? Por exemplo, aqui, quando você fala desse segundo estágio, que é o reconhecimento, é você assumir a sua história, né? Cada autor fala de um jeito, mas é a mesma coisa quando a gente fala de se responsabilizar, autorresponsabilização. Ou apropriação. Tem gente que fala, já vi terapeutas falarem, aproprie-se da sua história. Esse apropriar-se é pegar a tristeza, abraçar ela e falar, essa tristeza é minha. E quando eu falo essa tristeza é minha, o que é que eu... Aí, de novo, a gente volta lá nas necessidades humanas. Qual a necessidade não está sendo atendida? Quais as minhas expectativas? Então, quando a gente fala reconhecer a tristeza, primeiro, se permitir sentir, que é o primeiro estágio, né, Dani? É o reconhecimento dessa emoção e perceber realmente, como a gente deu aquele exemplo agora mesmo, às vezes, em situações muito tristes, muito difíceis, algumas pessoas podem abafar, realmente, como é que é o nome? Reprimir. Esse reprimir é como se fosse colocando a sujeira debaixo do tapete. Não deixa sentir. Toca a vida, toca o barco e não sente. E essa reprimir, quem fala isso é a Susan David. Ela fala que o problema de quem reprime é que uma hora isso explode.
uma hora isso vai para algum lugar, porque essa tristeza tá ali. Então, o segundo estágio, como a Dani tá falando, é você apropriar-se, você assumir essa história. Então, assumir esse sentimento como seu, acolhe, abraça essa tristeza. Opa, essa tristeza é minha, deixa eu cuidar dela direitinho, mais ou menos assim. E assumir a responsabilidade por ela. Porque se eu tô triste, eu tenho necessidades não atendidas, mas são minhas necessidades. Eu tenho expectativas não atendidas, mas são as minhas expectativas. E dar nome para isso, trazer para consciência isso, para você conseguir comunicar melhor ou para você conseguir digerir, digamos, né? Se é uma situação que você não tem como uma perda, uma morte de alguém, perder um emprego, uma perda financeira, são situações, um trabalho que não, né, você batalhou ali, foi mal sucedido e não deu certo, enfim. Você poder comunicar melhor, quando é o caso de um relacionamento, você quer comunicar, ou você digerir, viver esse luto, digerir aquela tristeza para poder superá-la, né? Respirar fundo, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, que é o que a Susan E aí eu queria chama. falar um pouco aqui sobre uma das atividades que a gente usa no grupo de prática. Você comentou isso, eu me lembrei de uma aluna que outro dia relatou, por exemplo, que ela se deu conta de que quando o pai dela faleceu, quando ela estava grávida, e que naquele momento ela não pôde curtir o luto como deveria, né? Não pôde acolher, abraçar o luto como deveria. E que no fundo isso ficou lá guardado e talvez ainda traga consequências até hoje. E eu me lembrei também que lá no grupo de prática, outro dia eu fiz uma meditação, eu conduzi uma meditação, e quando a gente terminou, a Renata falou que durante o processo da meditação ela começou a chorar, porque percebeu uma tristeza muito grande, porque a cadelinha dela está com câncer, né, Rê? No estágio já, um carcinoma no estágio avançado, mas que aquilo é isso que você está falando. Às vezes a gente vive essa dor, então assim, a cadelinha já tem 15 anos, está ali junto com ela há muitos anos dentro de casa, ok, ela está velhinha, a gente sabe que ela vai morrer, que está chegando a hora dela, tal, que ela está doente, e aí é como se ela tivesse tratado isso como uma coisa natural da vida, ok? Faz parte, que é o que eu falei aqui sobre a morte, né? Só que aí como é uma coisa, tá bom, eu já estou esperando, eu sei que não vai dar certo tal, só que ela não tinha ainda olhado para a tristeza dela. E aí naquele momento, por isso que a meditação e a respiração é tão importante, estar tão próxima dos processos de autoconhecimento. Porque quando a gente para por um momento para respirar. Hoje eu fui fazer ginástica de manhã, achei super legal, uma ginástica aqui na televisão, né, que eu estou fazendo só aqui na sala, minha ginástica. Mas o professor, no primeiro momento, ele falou, presta atenção na sua respiração, porque esse primeiro momento de conexão com o seu corpo é o que vai trazer saúde. E aí ele falou, entra com a sua intenção. Então, na hora eu pensei, eu quero trazer saúde para o meu corpo, vitalidade, energia, né? Quero me sentir mais bonita. Então, assim, tudo isso só é possível nos momentos que a gente para e respira. Então, assim, é isso, essa conexão, a gente só consegue olhar nos momentos que a gente, né, para fazer isso. E por último, só para a gente fechar então a ideia, terceiro ponto, terceiro momento, ela diz, vou até ler aqui, que é a revolução, que é quando, depois que a gente descobriu nossas histórias e assume a nossa verdade, isso modifica quem a gente é, modifica quem nós somos e a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente faz os nossos relacionamentos. Então, se a gente está buscando se relacionar melhor, a gente tem que definitivamente, de uma vez por todas, aprender que olhar para nossas emoções sempre nos traz a capacidade de aprendizado muito maior do que se a gente quiser ignorar ou varrer para debaixo do tapete para poder, né, passar por aquilo. Então, sempre a gente acolher essas dificuldades e essas dores vai nos trazer muito aprendizado. E é isso, a gente deve utilizar isso lá. Eu quero... pode falar. Não, é porque a Isabela comentou que aconteceu com ela também, de perder o pai durante a gestação. E olha que dificuldade, né? Porque você está esperando o bebê, né? Aquela expectativa. E a gente sabe que o que a gente sente, hoje em dia a gente sabe isso, que o que a gente sente acaba transmitindo para o bebê os nossos sentimentos. E aí imagina a dificuldade para a mãe, né? Não poder ficar triste, imagina o que passou pela cabeça, Isa, conta pra gente. Nossa, mas eu não posso me entristecer porque meu filho vai sentir essa tristeza.
A gente, grávida, mãe, né? Grávida, a gente sente... Na verdade, eu acabei de passar por isso agora recentemente com a pandemia. A gente está falando aqui de tristeza e é um momento que há uma tristeza mundial, né? Com tantas perdas, com essa coisa lá, a Brené Brown fala muito, né, dessa vulnerabilidade. A vulnerabilidade é justamente quando você se coloca numa posição e você não sabe o que vem de volta. Então você pode conseguir se dar bem ou pode não conseguir. É estar aberto para essa possibilidade de ter um resultado que não era o melhor que você queria. E aí, se a gente for pensar, né, em termos mundiais e da nossa saúde, nós estamos hoje vulneráveis. A gente não sabe o que vai acontecer. E existe a tristeza por esse motivo até, uma tristeza decorrente da insegurança até que a gente tem, e a tristeza pela morte de tantas vidas, essa falta de controle e tantas coisas, né, que vêm da política, não está tendo uma condução linear, dessa coisa, vai e volta, enfim, isso tudo vai gerando tristeza na gente também. Então, você falou aí sobre essa coisa de não poder expressar, e eu falei que eu me encaixei nisso. Por quê? Eu tenho trabalhado muito, eu gosto muito de Ho'oponopono, e há uns 5 anos, já desde que eu me separei, eu venho trabalhando o perdão, o auto-perdão e o perdão ao outro, com muita força na minha vida. E aí, quando começou a coisa da pandemia, primeiro que eu falei, eu acho que eu tenho alguma responsabilidade no coronavírus, porque eu fico pedindo muitas coisas para o universo, e eu há muito tempo falava que queria trabalhar em casa. E eu estava incomodada de ter que bater ponto. Então, no primeiro momento, quando falou tá de home office, eu falei, maravilha, eu queria isso, beleza. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, gente, que naquele primeiro momento, todo mundo em casa, um vírus, as pessoas sendo obrigadas a olhar para si, obrigadas a conviver com a família, eu tinha um sentimento de alegria muito grande, de felicidade, das pessoas estarem sendo obrigadas, porque na verdade agora nem era muito uma escolha, agora você é obrigado a conviver com a sua família, agora você é obrigado a se olhar, agora você é obrigado a se restringir de tantas coisas que nos deixam dispersos para a vida, né? Do dia a dia, a correria, o trânsito, o cansaço. E aí agora a gente é obrigado. Então, no fundo, eu senti alegria, mas eu lembro que eu estava numa aula, uma aula de umas terapeutas aí, e aí eu falei assim, eu estou me vigiando, porque eu tinha que sentir tristeza. E eu não consigo. Nesse momento, eu só consigo ver o lado bom disso. Eu não consigo. E aí, uma das terapeutas falou para mim, não precisa ver o lado ruim nesse momento. Se você está conseguindo olhar para o lado bom, continua olhando para ele. Mas é um pouco essa sensação de estar grávida, meu pai faleceu, e eu, naquele momento, você é obrigado. Então, assim, não sei qual foi a situação de cada uma, porque de repente você conseguiu olhar só para a dor e não conseguiu olhar para a felicidade de estar com o neném no seu ventre, ou o contrário, você conseguiu só olhar para a sua felicidade e de repente não conseguiu naquele momento viver o luto, né? Então é um pouco isso. O Laio entrou aí de novo e falou, vamos dançar que cura toda tristeza. Eu tenho dançado aqui na televisão, Laio, não dá pra gente dançar forró nesse momento, mas eu tenho dançado. Ontem eu cantei o dia inteiro. Cantar é ótimo para afastar a tristeza também. Não, e ele falou isso, muito bom você falar isso, porque a gente pode dançar com a tristeza. Eu já dancei com a tristeza. Porque esse dançar que espanta a tristeza, ok, podemos botar um forró, uma música alegre e dançar. Mas quando você dança com a tristeza, e eu já fiz isso. É o acolhimento, né? Já participei de vários círculos de mulheres, participo ainda, e tem os círculos da dança, as danças, astrologia, tem de tudo. E esse dançar com a tristeza, eu já tive oportunidade. Você se conectar com algo que te deixa muito triste, e é uma música muito dramática e música que traz também à tona a tristeza, e você baila mesmo com essa tristeza e chora tudo. E chora, é isso aí, curte a sua tristeza. Nossa, abraça a tristeza mesmo. A Sinara, do Reflita Mulher, falou, eu penso que conversar e estar perto de pessoas alegres te deixa feliz. Agora, só andar com gente para baixo, desanimada, descrente de tudo, te derruba, não acham? Então, sem dúvida, a gente sempre fala que a gente deve escolher
os ambientes, as pessoas com quem a gente convive, as músicas, porque tudo isso é energia. E a gente contamina outras pessoas com a nossa energia e é contaminado, impactado pela energia dos outros. Tá certíssimo, Sinara. Só lembrando que pessoas alegres têm dias tristes, pessoas, né? Então, assim, as pessoas. Só quero fazer um comentário a respeito da sua fala, que eu concordo totalmente com a sua fala, é que ninguém é alegre e feliz o tempo todo. Porque a tristeza faz Uhum. parte da nossa vida, a raiva faz parte da nossa vida, da nossa condição de ser humano. Então, assim, desconfie das pessoas que são só felizes e tá sempre feliz e que não é capaz também de se vulnerabilizar e de contar, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu tô muito triste, enfim. Para isso mesmo. A Mas Adriana falou que o grupo é muito rico de experiências. Obrigada, a Adri. Sinara E a falou, é Estela claro, disse. mas tem aquelas que só reclamam e para elas tudo dá errado. É muito ruim mesmo. Eu não consigo mais hoje, nessa altura da maturidade, tudo que a gente fala, que a gente estuda, que a gente aprende, não consigo conviver com essas pessoas. Sinara, você tem razão. Me Aí, afasto. Sinara, ó, Me dos afasto meus sem estudos pudor. lá, eu também, dos meus estudos de física quântica, a Estela comentou uma coisa assim, cadê? Ela falou que a sua energia atrai sua tribo. E é um pouco isso mesmo. E aí também é isso. Quando você tem uma pessoa, a gente está falando aqui, todo mundo tem os seus momentos de tristeza. E ok, acolher uma amiga, por exemplo, que está passando por um momento de tristeza. É diferente de uma pessoa que só consegue ver o lado ruim e a tristeza em todos os momentos da vida, em todas as coisas. Essas pessoas, elas realmente colocam um foco no problema, elas não querem buscar a solução. O olho está só para o que tem de ruim. E isso, Sinara, segundo a física quântica, isso na verdade faz com que essas pessoas elas têm pensamentos ruins, é o que eu acabei de falar aqui agora. É uma sequência, né, de sentimento, pensamento e comportamento. Então, o que acontece é que a gente sente, a partir do que a gente sente, a gente vem com pensamentos na nossa cabeça, pensamentos automáticos, e a partir desses pensamentos, os nossos comportamentos. Se a gente se acostuma a sempre sentir e olhar para o que tem ruim, e aí lá, com relação às crenças limitantes, os sabotadores, se a gente deixa essa vozinha que coloca a gente sempre para baixo, atuar com muita força, o nosso comportamento, eu sempre falo muito em congruência. A gente tem que ter um comportamento congruente com a vida que a gente quer. E se a gente só fala na coisa ruim, o meu comportamento é sempre congruente com isso. Então, se eu acho que a pandemia é uma tragédia, que o mundo vai acabar, é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou enxergar em todos os acontecimentos, e é isso que vai estar sempre claro na minha frente. Então, a maneira como eu olho as coisas que acontecem à minha volta, e que diz muito sobre o que está aqui dentro de mim, né, é a maneira como a minha vida acontece. Então, a minha sugestão é, se você tem uma pessoa do seu lado que o tempo todo só foca para isso, o primeiro toquezinho é tentar mostrar o outro lado. Se você vê que a pessoa é relutante e não quer, eu me afastaria dessa pessoa. Então, assim, a não ser, a gente comentou isso aqui um dia que a gente falou sobre como lidar com as pessoas difíceis. A gente só lida com as pessoas difíceis quando a gente quer. Por exemplo, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho. São pessoas difíceis, não as minhas, tá, gente? Tô só citando um exemplo. Mas se são pessoas difíceis, mas eu amo, são pessoas difíceis, mas que eu quero conviver. Então a gente tem que aprender a lidar. Como? Como princípios da comunicação não violenta. Olhando quais as dores dessa pessoa, que necessidade delas não estão atendidas para ela estar se tornando uma pessoa difícil, entre aspas. Aí a gente vai lidar. Agora, se é uma pessoa que você não tem que lidar, ou se quais as afasta. minhas. Vou só fazer um comentário aqui, porque você falou, vamos olhar para a pessoa, qual a necessidade, como se a pessoa fosse o errado. A gente tem muito essa tendência, né? Não, Lidar com uma pessoa difícil, então é ela que é o errado. E a gente sempre tem essa tendência, como eu comentei aquele dia, de achar que a gente é lindo, maravilhoso e perfeito e o errado são os outros. Isso é uma coisa natural. Até de autopreservação, é uma necessidade. Mas, você falou, quando a gente com quer as necessidades dele. pessoa que a gente acha difícil, vamos olhar para as necessidades do outro e vamos olhar para as minhas não atendidas. Por que eu acho Com certeza. difícil, né? Por que o que ele fala me incomoda? Qual necessidade minha não está sendo atendida? Então, é sempre lá e cá, né? Eu gostei muito do que a Estela falou, achei lindo, obrigada, Estela, pelo seu comentário. O curador é aquele que está se curando também, porque a Dani brincou aqui, né? Que
a professora de CMV praticou CMV, que é comunicação muito violenta, não tem como escapar disso. E sim, sem dúvida, estou me curando. Esse processo eu acho que é para sempre, né? A gente está sempre curando as feridas, melhorando, procurando melhorar as relações, a comunicação. E a gente fala de relacionamentos aqui também, não é à toa, né? A Renata já, no começo, quando a gente começou Mulheres Exponenciais, a gente, quando vinha para essa coisa de relacionamento, eu falava assim, Renata, mas eu não tô namorando, nem você, eu me divorciei, você também. As pessoas não vão olhar e vão falar assim, o que essas duas mulheres divorciadas estão falando de relacionamentos? Bom, primeiro que nós estamos falando de todos os relacionamentos aqui, não só. Segundo, que devido outros relacionamentos. E a partir do momento que um relacionamento não deu certo, que a gente optou por buscar, estudar, entender o que não deu certo, e que hoje a gente vive relações muito melhores, e na verdade é muito provável, né, Rê, que a gente não casou e não ainda está com ninguém. Por quê? Porque a gente justamente está buscando relacionamentos melhores e que vão valer a pena. E isso é uma busca, né, que leva um tempo e que, ok, naturalmente isso vai acontecer. Então, certamente, a gente foi buscar muito isso, essa melhora nos nossos relacionamentos, e é por isso que a gente hoje tem condição de conversar e de falar tanto sobre isso, por causa das experiências que a gente viveu na busca dessa cura, né? Uhum. Sinara falou que vai começar a ler o livro. Leia, que é maravilhoso, Sinara. E, gente, essa Thelma chama Ana Paula, tá? O Instagram dela é Thelma, mas o nome da pessoa é Ana Paula. Ela falou, comentei hoje com a Renata sobre a sogra. E realmente, quando você falou do exemplo lá, que a Sinara perguntou de conviver com pessoas negativas, a sogra da Ana Paula é triste, reclama muito. E aí ela falou assim, eu sou muito triste, eu não tenho ninguém gosta de mim. Foi mais ou menos isso, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Aí a Ana Paula falou com ela assim, mas a senhora tem que se alegrar, a senhora tem que procurar ser... Mas eu não tenho motivo para ser alegre, ninguém me ama, ninguém quer ficar perto de mim, ninguém cuida de mim. Aí eu já escutei um pouco um vítima ali, né? Um autossabotador vítima, né? Se colocando de, ai, coitadinha de mim, ninguém quer ficar perto de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E aí a Ana Paula falou, Renata, eu não sei nem se eu devia ter falado aquilo, mas eu falei assim, a senhora gosta de ficar perto de uma pessoa muito triste, muito negativa, que só reclama da vida? A senhora gostaria? A senhora acha que é bom? E ela falou, não, né? Então, a senhora tem que se alegrar um pouco, porque é uma companhia que é desagradável, a pessoa só reclama, né? Tá sempre triste, para baixo e reclamando, que é o que a senhora falou, realmente. E geralmente essas pessoas assim, elas têm muito autossabotador vítima, né, Dani? Dani que sabe mais dessa parte, mas essas pessoas que reclamam muito e que se colocam ali como pobre coitada, geralmente... Porque geralmente na infância, em algum momento da vida, isso foi benéfico, né? O autossabotador vítima, ele traz isso. São indivíduos que, em algum momento, geralmente na infância mesmo, se faziam de coitadinho, de vítima, e aí recebiam mais atenção, mais carinho, mais cuidado. E essa pessoa, isso ficou impregnado lá, né? E essa pessoa hoje usa isso como uma ferramenta, muitas vezes isso é inconsciente, a não ser que ela faça o teste do autossabotador, que ela tome consciência, veja lá que ela tem esse autossabotador do vítima, mas ela começa a viver se colocando sempre nesse papel de vítima, porque ela tem a expectativa do cuidado e do carinho quando ela faz a vítima. Então, nesse exemplo que a Ana Paula citou, no fundo, ela acaba afastando as pessoas, e foi isso que você mostrou para ela hoje. Mas o que ela busca é exatamente o contrário. Então, a ferramenta que ela utiliza não está funcionando. Nós temos só mais um minutinho. Sobre isso que você falou, Dani, a gente teve um exemplo muito claro da Lívia. A Lívia, acho que ela vai fazer parte desse grupo, pelo menos ela falou que ia ganhar de Dia dos Namorados do marido dela, não sei se ela já fechou. Mas ela foi muito claro para ela, dela conseguir enxergar o autossabotador vítima. Ela ficou até muito, assim, chocada, né, chateada, quando ela olhou aquele autossabotador vítima muito forte, e ela conseguiu, com essa consciência, já fazer mudanças, e ela fala que muita coisa já mudou nos últimos meses para ela, por causa dessa consciência, e ela tá super feliz com isso, e ela agora vai fazer parte do próximo grupo. Então é isso.